Rádio Unijuí FM apresenta a série histórica Nossas Origens, com Martim César Gonçalves. Série histórica Nossas Origens. Da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje: o extermínio indígena do Caribe. Tendo equivocadamente chamado de Índias o lugar em que chegara no lado ocidental do Oceano Atlântico e sem encontrar o ouro que sonhava, Colombo, como compensação financeira, levaria o primeiro carregamento de indígenas escravizados para a Europa. Dos 500 nativos capturados, somente 200 chegariam ao destino. Imaginando a cena, o escritor Eduardo Galeano descreveu: o almirante se ajoelha e beija as mãos da rainha e do rei. Detrás entram, tremendo, chorando, seres jamais vistos na Europa. São os poucos que sobreviveram à gripe, ao sarampo, ao mau cheiro dos cristãos. Das mulheres e crianças capturadas, não restou nenhuma. Eram as primeiras vítimas de uma série quase infinita de massacres e caçadas humanas em terras americanas. Porém, haveria muita resistência à invasão. Em um desses episódios, segundo o cronista espanhol Oviedo, os indígenas afogaram um espanhol e ficaram observando se ele não ressuscitava, comprovando assim que os estrangeiros não eram os deuses que diversas profecias nativas anunciavam, não eram imortais. Desde então a luta contra seus opressores se tornaria quase sem trégua até o extermínio final. Com os caciques rebeldes do Haiti e de Cuba enforcados ou queimados vivos, os espanhóis partiriam para a conquista das outras ilhas e da terra firme, o continente. Em Porto Rico, ilha chamada pelos nativos de Boriquém, significando terra de valentes, onde o capitão espanhol Juan Ponce de León havia portado em 1508, o bravo cacique Aguenabá II começaria, 3 anos depois, uma guerra contra os estrangeiros que duraria quase 2 décadas, somente tendo um desfecho favorável aos espanhóis em 1529. Nesse meio tempo, nessa ilha também ocorreria a primeira insurreição de africanos escravizados em terras do Novo Mundo. Eles haviam sido trazidos à América principalmente para trabalharem até morrerem em plantações de cana-de-açúcar, cultivo introduzido pelo antigo governador Nicolás de Ovando. Uma outra página trágica da história teria assim seu início em terras americanas. O tráfico e a escravização de braços africanos para substituírem os braços dos indígenas exterminados. Algumas tentativas para coibir os abusos dos conquistadores haviam sido ao menos tentadas. A própria Rainha Isabel, a católica, em seu testamento de 1504, determinava que não consintam que os índios, vizinhos e habitantes das Índias e de terra firme recebam qualquer dano às suas pessoas ou propriedades, pelo contrário, que sejam bem e justamente tratados. Porém, a determinações como essa, os capitães espanhóis do Novo Mundo utilizavam uma máxima muito comum: se acata, contudo, não se cumpre, e continuavam com seus abusos.
os próprios termos conquista e conquistadores seriam trocados por uma lei de 1556 para descobrimentos e colonos. Mas isso não faria com que a sanha destruidora mudasse. Tão somente enfeitavam, com termos mais amenos, a irrefreável conquista e substituição das populações autóctones. Entre as poucas vozes que se ergueriam contra o extermínio, uma se tornaria lendária por sua eloquência e sacrifício em prol dos nativos ameríndios. Bartolomé de Las Casas se chamava e era um encomendeiro, ou seja, um dono de escravos e terras no Novo Mundo. Seu livro de 1522, Brevíssima Relação da Destruição das Índias Ocidentais, seria um libelo contra a escravização e extermínio dos povos originários americanos. Las Casas, em sua primeira estada no Caribe, havia integrado em 1504 uma partida de conquistadores que utilizaram seus cães para atacarem os nativos haitianos. Apesar da luta de resistência do cacique taíno Cotubanamá, ele acabaria sendo aprisionado e condenado à morte pelo governador Nicolás de Ovando. 2 anos depois, Las Casas regressaria a Sevilha, onde receberia suas ordens de sacerdote. Em 1508 voltaria a La Espanhola, seguindo em suas funções de encomendeiro. Porém, em 1511, ouviria uma pregação dos padres dominicanos em que o frei Antônio de Montesinos, entre outras muitas frases, dizia: "Todos vocês, espanhóis, estão em pecado mortal pela crueldade e tirania que usam contra essas gentes inocentes. Com que autoridade fazem tão detestáveis guerras a estas gentes que estavam em suas terras, mansas e pacíficas, onde tão infinitos seres em mortes e estragos foram consumidos?" Desde então, Bartolomé de Las Casas começaria uma transformação que o levaria a libertar seus cativos, a renunciar à sua encomenda e a tentar, junto ao rei Fernando de Aragão primeiramente, ao cardeal Cisneros, regente espanhol, e depois junto ao filho dos reis católicos, futuro imperador Carlos V, que se promulgassem leis que detivessem o genocídio indígena. Em 1512, as leis de Burgos fixariam limites às chamadas encomendas, que nada mais eram que exploração da mão de obra indígena ou sua escravização disfarçada. Em 1542, as chamadas Leis Novas extinguiriam as encomendas. Las Casas seguiria sua cruzada e se tornaria célebre seu debate em Valladolid com o sacerdote Rinés de Sepúlveda, quem baseava-se em Aristóteles e afirmava que era legítimo que os homens ditos inferiores fossem escravizados por homens tidos como superiores. A nobreza espanhola apoiaria inteiramente seus argumentos, mas os relatos de Las Casas, contando as quase infindas barbáries que ele havia presenciado, e os argumentos religiosos em defesa da alma dos indígenas que utilizou, convenceram o juiz do debate, o humanista escritor, catedrático e frade Francisco de Vitória, que deu seu veredito favorável a Las Casas. Admitindo que esses bárbaros indígenas sejam tão tolos e obtusos como dizem, nem por isso se lhes deve recusar um poder verdadeiro e nem se deve contá-los entre os escravos legítimos. Ainda que fosse uma decisão eivada de preconceitos, ela deslegitimava a escravização dos indígenas. Contudo, era tardia para os povos do litoral caribenho, pois, em 1551, quando o debate finalmente foi vencido por Las Casas, mais de 90% da população nativa já havia desaparecido.
No entanto, Las Casas iria se arrepender amargamente de uma de suas soluções para deter o extermínio ameríndio. Durante sua luta, ele defenderia que fossem trazidos africanos para substituírem os indígenas nos trabalhos mais árduos. Depois, já idoso, diria que logo compreendeu que era tão injusto o cativeiro dos africanos como o dos ameríndios. Chegaria inclusive a defender africanos em pleitos ante o Conselho das Índias, pagando a fiança de um liberto de Porto Rico que havia sido declarado fugitivo. Bartolomé de las Casas, o protetor dos indígenas, morreria em 1566. O extermínio, ainda que com algumas travas legais, prosseguiria, mas graças à sua luta e a de uns poucos de sua mesma estirpe, pode-se pensar que nem todos os seres humanos que um dia chegaram à América, vindos da Europa, tinham a mesma sanha destruidora. Seu nome e a sua cruzada pelos indígenas se perpetuariam como um exemplo que ainda que tivesse seus erros, demonstra que nem todo homem se torna predador de seus semelhantes. Pablo Neruda escreveu em seu épico Canto General um poema sobre o homem que lutou tanto e por tanto tempo para evitar a hecatombe indígena da América. Foi tua invencível decisão, a ativa resistência, o coração armado. Hoje a esta casa, Padre, entra comigo, te mostrarei as cartas, o tormento do meu povo, do homem perseguido. Te mostrarei as antigas dores, e para não cair, para afirmar-me sobre a terra, continuar lutando, deixa em meu coração o vinho errante e o implacável pão de tua doçura. No próximo capítulo falaremos sobre a chegada dos espanhóis no México. Até lá! Rádio Unijuí FM apresentou a série histórica Nossas Origens. Produção Martim César Gonçalves e Rádio Sulnet de Porto Alegre.